Bom dia, sétimo ano, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aula da unidade 3, falando sobre história em quadrinhos. Só que agora a gente vai falar dos tipos de quadrinhos e dos elementos da construção dessas histórias. Os tipos de quadrinhos são: o primeiro dele vai ser a tirinha, que normalmente possui de 3 ou 4 quadrinhos, e na maioria das vezes contém um tom crítico, irônico ou um elogio. São aquelas histórias que a gente encontra em jornais, em revista, que normalmente vai falar sobre algum acontecimento da semana na sociedade, alguma violência, vai tratar de vários assuntos. E sempre voltado nesse tom crítico, irônico ou de um elogio, dependendo do jornal, do acontecimento. Outro estilo de quadrinhos vai ser o cartoon, que é caracterizado pelo exagero e dos personagens que são exagerados, são engraçados, e isso dá uma certa liberdade na construção, porque você pode transformar qualquer coisa em personagem, desde bichos a objetos, desde que você tenha a sua própria criatividade para construir. Outro estilo de quadrinhos vai ser o mangá, pessoalzinho que gosta. Ela é de origem japonesa. Uma das características principais dela é que os desenhos, eles são um pouco mais reais. E em algum determinado momento você vai ter o exagero, os olhos muito assustados, ou da raiva. E também uma das coisas muito interessantes, porque a leitura no Oriente ela é feita de trás para frente, da esquerda para a direita, o que é diferente da nossa, que é de frente para trás, da esquerda para a direita. Os japoneses, lá não apenas os japoneses, como outras culturas orientais, têm esse mesmo estilo. Então, se você quiser ler o mangá, você sabe que se você abrir a primeira página, da nossa maneira que nós lemos, você vai estar no final da história. Então, você tem que ir lá para trás e começar a ler esse mangá. Outro estilo de quadrinho vai ser o gibi. E o gibi, ele é a história em quadrinho comercial e ele é voltado para o público infantil. Ele é parecido com o cartoon. Você pode dar vida a outros personagens, mas ele é um pouco mais infantil, são histórias um pouco mais tranquilas. Tirando a Turma da Mônica, que envolve muitos outros assuntos, que se envolve em outros assuntos, mas a Turma da Mônica também faz parte dos gibis. São histórias mais longas. Você tem colecionamento, revista de coleção para se fazer. Outro estilo de quadrinho vai ser os comics, que são as histórias em quadrinhos voltadas para o público jovem e são aquelas dos heróis. Aí você tem a DC, você tem a Marvel e todos os outros. Ela é muito mais utilizada nos Estados Unidos e no Canadá, apesar de que nós também consumimos, mas é de origem de lá. E são os traços muito mais realistas, você já consegue identificar e ver a diferenciação dentre os personagens, no sentido de traços mesmo, de personalidade, nas afeições, nas faces, um muito forte, outro muito fraco, baixo, alto. Outro estilo de coisa vai ser voltado para o adulto, outro estilo de quadrinhos, e ela vai ter uma história um pouco mais longa, uma história um pouco mais densa, mais elaborada, trabalhar com um linguajar voltado mais para os adultos, e ela vai ter diferentes gêneros. Você vai ter de comédia, você vai ter de romance, você vai ter de mistério. E agora a gente vai falar sobre os elementos para se construir uma história em quadrinhos. Um dos principais elementos é o letreiro ou o recordatório, que são a fala do narrador. É aquela fala que está fora dos balãozinhos. Normalmente ela está no quadrado no quadradinho dentro da própria história em quadrinho, ou ela vai estar no superior, menor do que o título. E sempre vai vir dizendo que ou o tempo passou, ou em determinado lugar, ou explicando a rotina de um personagem, quando esse personagem não tem fala e está só na imagem. Outro traço
outro elemento do quadrinho vai ser os tipos de balões, e os balões significam as falas desses personagens. Então, assim, aquele que é todo certinho é a fala própria normal do personagem, aí você tem ele de pontinho, que são os cochichos, você tem ele com forma de nuvem, que simboliza o pensamento, e às vezes também o sonho. Então, assim, cada forma de um balão vai determinar o que é, para a gente entender o que significa aquela expressão. Então, se eu tenho escrito socorro dentro de um balãozinho parecendo nuvem, eu sei que esse personagem está pensando que ele precisa de um socorro. Mas desde o momento que eu falo um socorro com as pontinhas todas, cheio de pontinhas, eu sei que ele está gritando. Então, significa um grito. Depois dos balãozinhos, nós vamos ter uns elementos que faz toda a diferenciação dentro da história em quadrinho, que é a onomatopeia, que significa que são os sons produzidos. Porque assim não dá, a gente está lendo, então não tem como você produzir um som. Então você precisa imaginar aquele som. Então são palavras que têm esse efeito de som. E você vai ter o choro, o de comer, o de raiva, o de bater, o de mergulhar dentro de uma piscina, que é splash. Então, assim, são palavras que simbolizam o som e que dá uma maior interpretação dentro dessa história em quadrinho. E um dos principais elementos do quadrinho, que são os elementos gráficos, que vai ser o desenho ou a imagem. Eu até coloquei aqui alguns para vocês terem uma ideia. O pessoal que fala que não gosta, que não sabe desenhar. Aí, trouxe uma história para você do Palitex. É Palitex o nome dele, que é toda uma história voltada em palitinho, quadrinho. Palitinho, personagem palitinho. E botei também aqui, pessoal que gosta de desenhar, se você for na internet e botar assim, construção de rosto, de olhos, para quem for interessado, eles te ensinam a você conseguir fazer um desenho. E vocês já perceberam que tudo começa através de um círculo, né? Você faz um círculo para desenhar um rosto, e para desenhar o olho você também faz um círculo. E assim, não existe história em quadrinho sem desenho. Por mais que vocês digam, mas eu não sei desenhar. Mas com determinadas tecnologias hoje, né? Dá para você fazer o desenho pelos vários programas de edição, ou até mesmo pela criatividade, você tentando técnicas de desenho, você consegue desenhar. Outros elementos importantes na história do quadrinho são as vinhetas ou o quadro, que é propriamente o quadrinho. Esse quadrinhozinho, qual a história está começando. Esses quadrinhos aqui, que são chamados de vinheta ou quadro, ele vai ser essas linhas, onde vai estar acontecendo a cena. Ele vai ter vários tamanhos. Os profissionais da área vão chamar de requadro. E cada tamanho dele simboliza ou o tempo ou o que a cena está dizendo. Aqui na Mônica, ela está meio parecendo um quadradinho cheio de ondinha. Aqui provavelmente é um sonho da Mônica. Ela está sonhando que finalmente o Cebolinha vai fazer alguma coisa com ela. Então, é um sonho. Aqui da Magali está mostrando o quê? Que ela fugiu da história para poder pegar as frutas. Então, assim, o tamanho do quadro vai te dar uma ideia do que significa. Quadrinhos muito longos significa que o tempo passou mais rápido. Ou quadrinho muito curto, o quadrado um pouco menor, vai dizer que o tempo é pequeno. Então, assim, está muito relacionado a isso. Outra coisa importante dentro do quadrinho é a calha. A calha é esse espaçozinho aqui, ó, entre um quadrinho e o outro quadrinho. Elas vão ser muito largas ou curtas, e ela também vai estar relacionada a tempo. Se a calha for muito grande, significa que entre um quadrinho e outro passou teve um grande tempo que passou, mas se ele for curtinho, significa que o tempo foi muito rápido. Aqui, uma diferenciação que a gente tem que ter cuidado vai ser o quê? A narrativa visual. Aqui no Ocidente, a gente escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, assim, isso é muito importante para a gente poder entender a história de um quadrinho.
Mas lá no Oriente, a leitura é feita da direita para a esquerda e na vertical, de cima para baixo, entendeu? Então, assim, é por isso que o mangá ele é diferente da nossa literatura por causa disso, porque o mangá ele vai seguir essa rota toda. Então, pessoal, agora vocês vão fazer uns exercícios. Os exercícios vai ser da página 94, a qual vocês vão ter que construir uma história em quadrinhos com vários formatos de vinhetas. Não esquecendo, vinhetas são os quadradinhos a qual a cena acontece. Na página 95, você já vai criar agora, um espaço pequeno ali, você vai criar já 3 vinhetas com balões e letreiros. Balões são as falas do personagem, letreiros são a fala do narrador. Embaixo, que é a atividade número 1, represente as onomatopeia da bica, da bola murcha e do mungido do boi. Boi ou vaca. Não dá para entender direito. Na página 96, vocês vão criar os desenhos para as onomatopeias que tem aqui. Trim, atim, blé, blom, chua. E por último, que eu vou querer que vocês façam no caderno, que é para você criar uma história em quadrinhos, que vai ter que ter enredo, personagem, dividir em vinhetas e colocar todos os elementos dessa história em quadrinho. Eu vou querer ela numa página de uma folha de papel ofício, porque vai ser o primeiro que eu vou dividir. Vocês vão ter 2 trabalhos nesse bimestre e cada um vai valer 5 pontos para que forme 10. O primeiro vai ser esse aqui, vocês vão ter que criar essa história em quadrinhos. E dentro dessa história em quadrinhos, ela vai ter que ter todos os elementos. Vai ser uma folha de papel ofício. Pessoal que não sabe desenhar pode fazer de palitinho, igual eu mostrei aqui. Vocês podem fazer igual essa história de palitinho aqui. Pode ser igual a ela. Mas ela vai ter que ter enredo, ela vai ter que ter fala, vai ter que ter a fala do personagem. Ela vai ter que ter um letreiro, ela vai ter que ter uma sequência, uma narrativa visual, entendeu? Quem quiser desenhar mangá, mas não esquecendo, o mangá ele é um pouco mais trabalhado. O mangá ele tem que ser um pouco, as características dele tem que ser reais com toque de exagero, já fica um pouco mais elaborado, mas quem quiser fazer também pode fazer. Então, essa vai ser a nossa aula, pessoal. Beijos e até a próxima semana, tá bom? Tchau!